Química Básica, professor Éder Almeida. Ligações químicas 1. Primeira parte, estabilidade dos átomos. Bom, pessoal, falando de estabilidade dos átomos. A estabilidade dos átomos, ela existe quando todos os orbitais desse átomo estão completos, né? Então, por exemplo, o enxofre é um elemento de número atômico 16. A distribuição eletrônica dele por subníveis é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Se nós fôssemos fazer por orbital, cada subnível, 1s ele tem um único orbital completo, com 2 elétrons, o 2s completo também com 2 elétrons, o 2p completo com 6 elétrons, é bom lembrar que o orbital 2p, que o subnível 2p tem 3 orbitais, todos completos, o 3s, um orbital completo, e o 3p, que tem 3 orbitais, um está completo, porém pode perceber que os dois últimos têm um único elétron, eles não estão completos. Isso quer dizer, então, que esses dois orbitais, eles não estão completos. Isso quer dizer que o enxofre, na condição de átomo de enxofre, ele é instável, né? Quando ele ganha 2 elétrons e se transforma no ânion sulfeto, o que acontece? A distribuição dele fica idêntica do 1s2 até o 3s2. Só que o 3p de 4 elétrons passa a ter 6. Isso significa que a título de orbital, ele passa a ter o 3p com 2 novos elétrons, e aí os 3 orbitais 3p do subnível 3p ficam completos, o que lhe dá uma estabilidade. Isso quer dizer, então, que a título de energia, a energia do sulfeto é menor que a energia do enxofre. Ou seja, é mais fácil encontrar o enxofre na forma de sulfeto, combinado com outros elementos, do que na forma do átomo de enxofre, apesar de existir a substância enxofre pura, mas com os átomos de enxofre combinados. Okay? Ainda sobre estabilidade dos átomos, podemos falar sobre a teoria ou regra do octeto. Ela é uma consequência dessa condição dos orbitais estarem completos. Por quê? Porque os gases nobres, né, são elementos que têm seus orbitais completos. Então, a teoria, ou regra do octeto, diz que a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo é um objetivo da grande maioria dos elementos. Então, os elementos devem ter essa configuração do gás nobre mais próximo. Por exemplo, o hélio, ele tem uma única camada com 2 elétrons, está completa. O neônio tem 8 elétrons na camada de valência, na sua segunda camada. O argônio, por exemplo, tem 3 elétrons na sua camada de valência. Logo, eles são elementos mais estáveis, né? Formam poucos compostos, e o termo octeto vem exatamente da maioria dos gases nobres apresentarem 8 elétrons em sua camada de valência. Muito bem, sendo assim, os átomos, para atingir essa estabilidade, né, seja pelos orbitais completos ou de forma clássica pela teoria do octeto, ele precisa fazer ligações interatômicas. Os exemplos que nós vamos estudar de ligações interatômicas são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Então, gente, a segunda parte, vamos começar pela ligação iônica. Bom, gente, a ligação iônica é uma ligação que se caracteriza por atração de natureza eletrostática entre cátions, que são íons positivos, e os ânions, que são íons negativos. Ocorre, na sua grande maioria, entre metal e ametal. O metal se transforma em cátion e o ametal se transforma em ânion. Como falei agora, né? Metal se torna instável como cátion, enquanto o ametal como ânion. Os compostos iônicos são sólidos cristalinos de elevadas temperaturas de fusão. Um exemplo bom é o cloreto de sódio a 801 graus. Quanto à condução de eletricidade, ele não conduz no estado sólido, porém no estado líquido, quando fundido em alta temperatura, eles conduzem, como também quando dissolvidos em água, em solução aquosa. Bom, gente, nesse slide eu dou uma ilustrada dos tipos de compostos iônicos, né? Então, por exemplo, aqui o cloreto de sódio, embaixo eu mostro aqui a estrutura cristalina do cloreto de sódio,
né, o modelo cristalino, a rede cristalina, né, e aqui o sulfato de cobre. Né? Observe que os sais, eles, quando são de elementos cujo cátion é elemento de transição, eles podem apresentar uma coloração específica. Ok? Bom, para te dar uma ideia da ligação iônica, vamos pegar um exemplo aqui da ligação iônica, produto da combinação entre o elemento alumínio e o elemento flúor. Aqui está o átomo de alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ele tem 3 camadas, 2 elétrons na K, 8 na L e 3 na M. Aqui está o elemento flúor, tem 7 elétrons na camada de valência. O alumínio é um elemento do grupo 13, o flúor é um elemento do grupo 17. Com 7 elétrons na camada de valência, o flúor precisa de 1 elétron. E o alumínio precisa doar 3 elétrons para se estabilizar. Então, o alumínio doa o primeiro elétron para formar o ânion fluoreto, que fica estável. Mas o alumínio não resolveu, vamos dizer assim, a sua situação, não alcançou a estabilidade. Então, vamos lançar a mão de um novo átomo de flúor, carente de 1 elétron, que vai ganhar esse segundo elétron. O flúor vira fluoreto, o ânion estável, enquanto que o alumínio ainda não atingiu a sua estabilidade, porque ele precisa doar um terceiro elétron. Dessa forma, surge um terceiro átomo de flúor, também com 7 elétrons na camada de valência, e aí finalmente o alumínio doa o seu terceiro elétron. Bom, o que isso quer dizer? Que o alumínio ele é estável na forma do cátion trivalente, 3+, enquanto que o flúor é estável na forma do ânion fluoreto, flúor 1-, monovalente. Só que foram precisos 3 flúoros, 3 vezes o fluoreto. Então ele fica dessa forma. Porém, costumamos escrever a fórmula resultante de um composto iônico como fórmula bruta, que ficaria da forma LF3. Não precisa colocar as cargas sempre. Bom, gente, uma questãozinha a ser discutida é como a gente vai prever a fórmula bruta do composto iônico, sem precisar aquele esquema do slide anterior. Bom, vamos imaginar um metal, e a gente sabe que o metal ele vai ter carga positiva, vou chamar de mais X, e esse X é o número de elétrons que esse metal vai perder. E esse X é igual ao número de elétrons de valência do último número da unidade do grupo do elemento na tabela periódica. Então, por exemplo, o grupo 1 e o grupo 2 só tem a unidade do número. Então, o grupo 1 ele perde 1 elétron, carga mais 1. Grupo 2, ele perde 2 elétrons, carga mais 2. Grupo 13, como a unidade vale 3, ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele perde 3 elétrons, se transformando em cátions estáveis. Estou pegando só os elementos representativos. Entre os ametais, ele vai ter carga negativa, porque ele ganha elétron. Vou chamar de menos Y. Né? Isso equivale ao número de elétrons que completa o octeto. Quer dizer, quantos faltam para completar? Matematicamente é pegar o 8 e subtrair também da unidade do grupo. Então, por exemplo, um elemento que é um ametal do grupo 15, como nitrogênio e fósforo, ele tem 5 na camada de valência. Logo, faltam 3. Então, a carga dele vai ser menos 3. Quer dizer, 8 menos 3, porém negativo. Né? O elemento do grupo 16, família dos calcogênios, ele tem 6 na camada de valência, logo faltam 2. Então o cálculo seria 8 menos 6, 2, sendo que a carga é negativa. Os halogênios, grupo 17, 7 elétrons na camada de valência, logo fica 8 menos 7, que dá 1. Então a carga dele será menos 1. Lembrando que os metais, carga positiva, porque são perdedores de elétrons, a metais, carga negativa, porque são receptores de elétrons. Bom, pessoal, sendo assim, eu posso criar um dispositivo prático, que é o seguinte: o metal tem carga mais X, o ametal carga menos Y. Então, o que vai acontecer? Esse valor X em módulo, né, ele vai passar para o ametal, e o valor Y em módulo vai passar para o metal. Então, vamos ter esse cruzamento entre a carga e o índice, sendo que o valor tem que ser em módulo. Sendo assim, o metal, o cátion do metal mais X vai repetir Y vezes, e o ânion do ametal vai se repetir X vezes. E a fórmula bruta fica MY
AX quando a gente coloca sem a carga. Por exemplo, eu quero determinar as fórmulas brutas de dois casos. Primeiro caso, cálcio e nitrogênio. O cálcio é o elemento do grupo 2, se estabiliza como cátion bivalente, cátion 2+. O nitrogênio do grupo 15 se estabiliza como o íon nitreto, o ânion nitreto, 3-. Bom, vamos ver o cálcio contra o nitreto. O cruzamento vai fazer com que o cálcio tenha o índice 3 e o nitrogênio o índice 2, e aí está a fórmula do composto obtido, que no caso é o nitreto de cálcio. Bom, um outro exemplo, magnésio e oxigênio. O magnésio é igual ao grupo do cálcio, então o magnésio se estabiliza como magnésio 2+. O oxigênio é do grupo 16, ele é um calcogênio, então ele se estabiliza como oxigênio 2-. E aí colocamos o cátion magnésio no oxigênio 2-, é bom lembrar que o nome dele é óxido, então cruzamos as cargas, então ficaria a princípio Mg2O2. Mas quando esses valores são múltiplos, nós costumamos simplificar os valores para reduzir ao valor menor, a um fator comum menor, que fica então MgO, a fórmula do composto, que é o óxido de magnésio. Então, gente, encerramos aí a primeira parte. Muito obrigado. Até a próxima aula.